Breaking News, grandes novidades em relação ao Kotlin multiplataforma. No Google I.O. que rolou mês passado, o Google anunciou suporte oficial ao Kotlin multiplataforma, surpreendendo muitas pessoas da comunidade. Uma notícia bombástica mesmo. E além disso, o Compose multiplataforma beta foi lançado para iOS. Nesse vídeo de hoje a gente vai analisar tudo em relação ao Kotlin multiplataforma, como que isso pode impactar no mercado e também desmistificar muita especulação que rolou a respeito. Será que é o fim do Flutter ou não? Bora pro vídeo. Olá pessoal, bora para mais um vídeo. Eu sou Carol Tequita, seja bem-vindo ao meu canal A Tequita Dev. Esse aqui é um canal de tecnologia que você vai ter muita informação para te ajudar na sua carreira como desenvolvedor. Eu sei que você já é raiz aqui do canal e já deixou aquele like, aquele comentário que ajuda demais. Comenta aqui embaixo para você. Qual que é a melhor tecnologia para trabalhar com desenvolvimento mobile? A gente sabe que isso é muito relativo, mas qual que é a tecnologia que você mais gosta de trabalhar? Coloca aqui a sua opinião, que é muito importante para mim. Pois é, pessoal, mês passado rolou o Google I.O., que é a conferência anual de desenvolvedores aí do Google, onde eles anunciam uma série de novidades em relação ao ecossistema de ferramentas, tecnologias, etc., para os desenvolvedores. Assim como era esperado, muita coisa em relação à inteligência artificial ali incorporada ali dos produtos da Google, mas além disso, o que nem todo mundo estava esperando é o anúncio oficial do suporte ao Kotlin multiplataforma, tá, galera? Eu falo que nem todo mundo estava esperando porque eu não estava esperando, né? Porque se a gente for analisar direitinho, o Kotlin multiplataforma já estava sendo mencionado na documentação oficial do Android, então era um caminho natural, né? Uma hora ou outra isso ia acontecer, mas eu não esperava que fosse esse ano, porque a versão estável do Kotlin multiplataforma lançou só ano passado. Então eu esperava que o Google fosse esperar um pouquinho mais para poder fazer esse anúncio, mas como a gente viu, não surpreendeu só a mim, mas surpreendeu muita gente da comunidade. E qual que é o real impacto disso? Qual que é o impacto do Google anunciando o suporte, apoio à tecnologia Kotlin multiplataforma? Para explicar isso, a gente tem que entender melhor um pouquinho o contexto da tecnologia em si, porque tem muita gente que acha que o Google que desenvolveu o Kotlin multiplataforma, e não, tá, galera? Por isso que não faz meio que sentido, né? Por que o Google que desenvolveu tá agora anunciando suporte para o KMP? Na verdade, o KMP foi desenvolvido pela JetBrains, tá, galera? Então, por isso a importância de você ter ali a chancela do Google nesse sentido. O KMP, o Kotlin multiplataforma, é uma tecnologia, explicando um pouquinho de forma bem simples, é uma extensão da linguagem Kotlin. É uma tecnologia que permite você utilizar o Kotlin num contexto multiplataforma. Qual que é o maior caso de uso do KMP hoje? Desenvolvimento mobile, que você pode compartilhar lógica aí entre iOS e Android. Mas ele não está restrito somente ao desenvolvimento mobile, tá? Ele também pode ser utilizado em outros contextos. É por isso que eles mudaram o nome de KMM para KMP, para justamente desatrelar o Kotlin multiplataforma aí do desenvolvimento mobile, mostrando que é algo um pouquinho mais flexível nesse sentido. Indo direto ao ponto, qual que é o impacto desse anúncio ali do Google? Primeiro ponto, bibliotecas. Um dos grandes problemas do KMP era justamente a compatibilidade de bibliotecas. Então, de repente, você tinha um projeto Android nativo e ficava difícil implementar o KMP pela compatibilidade de bibliotecas. Aí fazia você repensar se vale a pena refatorar ou não e seguir em frente. Então, essa questão da compatibilidade de bibliotecas era um problema, mas agora com esse anúncio a gente já pode ver um movimento de bibliotecas nativas ali migrando e adicionando suporte ao KMP, que é muito bom porque torna esse ecossistema cada vez mais rico de recursos, e isso acaba fomentando também a comunidade desenvolvedora. Se eu tenho uma tecnologia que tem muitos recursos para utilizar, né, com certeza isso pesa ali na escolha da tecnologia que eu vou utilizar no meu projeto. Qual que é o segundo impacto imediato disso? A confiança, tá, galera? Uma tecnologia que tem ali o apoio do Google. Pensa que o maior caso de uso do KMP é para compartilhamento de código entre iOS e Android. E se eu tenho o apoio de quem desenvolveu o sistema operacional Android, cara, isso é muito forte. Então, isso acaba impulsionando o crescimento também da tecnologia e gerando uma confiança. Quando a empresa vai escolher a stack que ela vai trabalhar, com certeza pesa muito o fato dessa stack aí ter o apoio oficial do Google. Agora sim, uma coisa que eu preciso desmistificar aqui é a questão da hype. Tem muitas pessoas que começam a falar, mas isso aí é hype, é hype, é hype. E galera, não é hype, tá? O Kotlin multiplataforma, ele surgiu em 2017, né? Ele foi anunciado na Kotlin Conf em 2017. Então, cara, de 2017
até 2023, que foi ano passado, quando lançou a versão estável, cara, teve muito tempo aí para desenvolver, para amadurecer essa tecnologia. Aliás, tem muita gente que fala que se o Google tivesse criado o KMP de fato, ele não teria ido para frente, porque o Google tem justamente a má fama de deixar os projetos pelo caminho, né? Então, na verdade, foi a JetBrains, mas agora a gente tem o apoio do Google aqui para essa tecnologia. E qual que é o ponto forte do KMP? É justamente a característica dele de permitir com que você compartilhe a regra de negócio e trazer mais flexibilidade para sua aplicação. Então, num contexto de KMP, você compartilha o core da sua aplicação, a regra de negócio. A interface, você tem flexibilidade para escolher a forma com que você quer desenvolver. Você pode trabalhar com interfaces nativas ou agora, né, a possibilidade de você trabalhar com Compose multiplataforma, que é um framework tem como base o KMP, para que você consiga também compartilhar a interface entre iOS e Android. Mas são coisas diferentes. Eu sempre gosto de esclarecer isso. Compose multiplataforma e o KMP são coisas diferentes. Então, não necessariamente você precisa utilizar o Compose multiplataforma num projeto que utiliza KMP. Ele te dá liberdade para escolher a interface que você vai trabalhar. E é por isso que quando as pessoas falam, mas e o Flutter, cara, não é uma concorrência direta com o KMP? Eu sempre penso que, cara, são abordagens completamente diferentes, são formas completamente diferentes de resolver um problema e tem muito a ver com os requisitos ali do seu projeto, tá, galera? O Kotlin multiplataforma se torna muito estratégico se você tem uma stack ali Android, por exemplo, eu tenho um aplicativo Android, eu quero estender o meu suporte multiplataforma. Ou eu sou um desenvolvedor Android e eu quero adquirir habilidades para poder desenvolver aplicações em outras plataformas também, expandir ali os meus conhecimentos. Faz muito mais sentido eu ir pro ecossistema do KMP, porque eu não vou precisar estudar ali uma nova linguagem, sair totalmente do meu contexto, você acaba reaproveitando muito ali os seus conhecimentos. E esse fator ali da comunidade é muito importante, porque a comunidade que manda, galera. Então, se é uma coisa que faz sentido no contexto de comunidade, né, pode ter certeza que é uma tecnologia que vai ser muito impulsionada nesse sentido e vai crescer bastante. Você sabia que a Backfront Academy também tem um canal no YouTube onde você pode encontrar conteúdos gratuitos sobre desenvolvimento mobile? Isso mesmo, lá no canal deles você vai encontrar mini cursos e tutoriais sobre desenvolvimento iOS e Android. Essa é uma ótima forma de você conhecer a didática incrível deles, se você ainda tiver em dúvida entre assinar a Backfront Plus, que é a plataforma de curso deles focada em desenvolvimento mobile. Então assim, já dá aquela espiadinha no canal deles, e se você quiser se aprofundar, eu tenho um cupom de 10% de desconto na sua assinatura da Backfront Plus. Se você ainda não conhece, essa é a única plataforma focada em desenvolvimento mobile feito por especialistas nesse modelo de assinatura. Então, com apenas uma assinatura, você tem acesso a mais de 10 cursos focados em desenvolvimento mobile, que vão desde o básico ao avançado e também exploram tendências de mercado, como é o caso do curso exclusivo que eles adicionaram recentemente para Apple Vision Pro. Então você vai ser um dos pioneiros desenvolvedores ali a entender como desenvolver aplicações para o óculos de realidade mista da Apple. Essa com certeza é a melhor dica para quem quer trabalhar na área mobile assim como eu e continuar se atualizando sempre. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para o canal do YouTube deles, também o link da plataforma Backfront Plus e o meu cupom de desconto que vai te garantir aquele descontão na sua assinatura. Ah, Carol, mas qual que é o sentido do Google ter o Flutter e agora tá apoiando o KMP, cara? Por que que ele tá apoiando duas tecnologias ali que resolvem o mesmo problema? É, tecnicamente o mesmo problema, mas são abordagens diferentes, né? Aí tem um ponto bem interessante que, além dessa questão que eu falei, que são abordagens completamente diferentes, né? Formas diferentes de resolver o problema para contextos diferentes, tem um ponto interessante que é sobre o negócio do Google, né? Como que o Google ganha dinheiro? E na verdade, quem trouxe esse insight foi o Mário Souto. Ele gravou um vídeo a respeito disso, mostrando justamente uma outra ótica que às vezes é difícil a gente como desenvolvedor entender. Mas para pensar, como que o Google ganha dinheiro? O Google não ganha dinheiro com Flutter. O Google não vai ganhar dinheiro com apoio ao KMP, mas o resultado disso. Então, se eu crio mais ferramentas para os desenvolvedores, se eu facilito a vida deles, eles vão criar mais produtos, mais software que vão consumir os meus serviços ali. Todos os meus serviços de integração do Google, anúncios, etc, analytics, papapá, todo o pacote de serviços do Google. Então, assim que ele vai ganhar dinheiro, né? Quanto mais produtos estão sendo desenvolvidos, melhor para o Google. E se a gente pensar assim, dá para entender que não é sobre criar o framework que vai dominar tudo e vai acabar com todas as tecnologias, até porque isso é muito utópico. A gente sabe que existem vários tipos de contextos, requisitos diferentes. Você querer criar uma tecnologia universal que vai acabar com tudo é muita utopia. Faz muito mais sentido eu sair da utopia e apoiar ferramentas que vão tornar o desenvolvimento mais produtivo para os desenvolvedores. Eu vou colocar o trechinho aqui do vídeo do Mário Souto que ele fala justamente sobre esse insight para a gente poder ver aqui. Um dos
motivos que você tem pra criar um app em Flutter é porque você pode ganhar receita tanto na App Store quanto na Play Store. Faz sentido? O Jetpack Compose tá indo na linha de ser cross-plataforma também. E eu não acho que o Google só vai descontinuar uma das tecnologias. Porque tem players importantes usando as duas tecnologias. E esses players não estão usando só o Flutter e o Android. Eles pagam anúncio, eles pagam por outras ferramentas que é importante e que a galera pode se sentir um pouco bolada. Eu sei que é difícil você mudar, mas ninguém quer prejudicar um contrato de milhões de milhares de zilhares de dólares, saca? Acho que é isso que você tem que pensar. Nenhum movimento dessas empresas gigantescas é à toa, saca? Tem grana por trás, tem envolvimento por trás, tem muita coisa que a gente, como dev, às vezes olha só a parte da comunidade. Que eu acho muito importante, por exemplo, uma das confianças que eu teria em usar Flutter é de saber que o Flutter é open source. Então eu posso usar o Flutter porque, se a empresa depende muito, ela vai lá e contrata um dev que ajuda a resolver os pepinos que estão acontecendo abrindo PR e participando e tal. Tal como acontece... Cara, esse é um ponto muito importante, tá? Quando a gente fala de fim de Flutter, a gente tem que entender que é uma tecnologia open source. E o que manda numa tecnologia open source é a comunidade. Se o Google falar assim, cara, eu não vou mais ter um time ali dedicado pro Flutter. Beleza, a comunidade, se ela quiser, ela abraça ali a tecnologia e segue. E esse é um ponto importante, porque o Flutter tem uma comunidade muito forte, né? No JavaScript, por exemplo, a gente tem o TC39 do JavaScript. Tem empresas que pagam pra devs dessa empresa terem cadeiras no TC39 pra priorizarem features no JavaScript que ajudam a empresa a fazer melhor algum ponto. Então, o que eu quero te mostrar aqui é que o Google, ele tá puxando como você vai criar alguma coisa. E ele vende soluções em volta disso. Então faz sentido ele continuar evoluindo o Angular pra quem tá na web. Ele continuar evoluindo o Jetpack Compose pra quem quer do Android expandir multiplataforma. E ele continuar evoluindo o Flutter pra quem quer ganhar receita com o iOS, conseguir juntar também. O que eu vejo que vai acontecer no futuro pode ser uma convergência das tecnologias. Como os times são dentro de casa, é muito mais fácil pro Google criar uma sincronização de você poder carregar um app Flutter num projeto Jetpack Compose, ou um Jetpack Compose no projeto Flutter, ou carregar umas WebView mais poderosas usando o Angular, porque tá tudo dentro de casa. Então acho que é isso que eu quero trazer um pouco pra vocês. No evento, não teve uma talk disso, isso aqui é um pouco da minha visão. Cara, eu achei sensacional a sua visão, viu, Mário Souto? Até recomendo que vocês assistam o vídeo lá. É esse vídeo aqui, ó, Angular versus Flutter versus Android Jetpack Compose. Ele traz realmente alguns insights bem legais. Agora, outro ponto que eu queria trazer aqui, quando a gente fala do Google apoiando o KMP, é que o Google ele também já está utilizando o KMP nos seus projetos, tá, galera? O Google Docs está sendo migrado para o KMP. Eles estão utilizando o KMP para compartilhar a regra entre Android, iOS e também a web. Então, de certa forma, faz todo sentido ele apoiar uma tecnologia que ele está sendo beneficiado, que está ajudando na construção das suas aplicações internas. Agora, outro ponto que eu queria trazer aqui também é que saiu um post no blog oficial do Google mencionando o KMP como boa prática. Eu achei isso bem interessante. Vamos dar uma olhada aqui. Na verdade, quem mencionou isso foi o pessoal do Codando TV. Eu dei uma olhadinha no vídeo dele sobre o KMP, né? Eu queria trazer aqui pra vocês também. Mas esse aqui é o post do Google, tá, galera? E aqui a ideia é justamente eles trazerem algumas boas práticas em relação ao desenvolvimento para ajudar o desenvolvedor a entender qual que é a melhor tecnologia para cada caso. Então, no começo eles falam de desenvolvimento Android nativo, aí falam aqui de Kotlin multiplataforma e falam de Flutter também para você entender quando faz sentido utilizar. Eu vou reagir ao vídeo do Codando TV porque ele faz alguns comentários a respeito desse post aqui do Google. Entrando no segundo item, que é o do Kotlin multiplataforma, eu tenho já falado há um bom tempo dessa estratégia do Kotlin multiplataforma. Eu mesmo já fiz uma palestra ano passado no DevFest e eu utilizo onde eu trabalho, que é essa. Olha, eu super recomendo o canal Codando TV em relação a Kotlin multiplataforma, que eles têm trazido muitas notícias legais. O Rodrigo Viana, cara, é um expert no assunto, porque ele trabalha com a tecnologia no seu dia a dia, tem projetos pessoais e tudo mais, casos de estudo. Então, cara, é uma pessoa muito referência para você seguir a respeito desse assunto aqui no Brasil. Essa parte de compartilhamento de lógica. Tem um vídeo que eu acho que vou deixar aqui em cima, que eu explico como que eu estou utilizando isso no ambiente profissional, e não só porque eu tive essa ideia, também a Netflix tem um artigo muito bem explicado como eles utilizam, e essa recomendação que eles utilizam, que eles recomendam hoje para o uso do Kotlin multiplataforma, de você abstrair as suas lógicas. Então você pode pegar a sua camada de API, domain, data, caso você manje de clean, e deixar isso no Kotlin multiplataforma com que as plataformas nativas consumem isso. Aí você pode estar se perguntando, pô, Adriano, mas o Google não está recomendando o Compose Kotlin multiplataforma. Ainda não tem nem como, né? Porque também saiu recente, acho que vulgo hoje, pra falar a verdade, não sei que hora você tá vendo esse vídeo, mas no dia 24 saiu a divulgação do Compose multiplataforma para iOS beta. Para quem você não sabe, ano passado estava alpha, evoluiu para beta. Então não tem nem como a Google recomendar nisso. Eu já tenho falado das coisas que a Google ia... Sim, galera, a Google não vai recomendar uma coisa que não tá estável ainda. A gente viu todo o movimento do KMP, né? 2017 foi lançado, teve alpha, teve beta, até sair a versão estável, passou um pouquinho, aí a Google realmente deu ali o aval em relação a ser confiável a tecnologia. Eles não vão dar um apoio para tecnologia que eles não confiam, né? Então eu acho que o Compose multiplataforma ainda tem um caminho a percorrer nesse sentido. E anunciado o Kotlin multiplataforma, como o Jetpack do Room, do Navigation, não tem como, eles vão recomendar para você estar utilizando as coisas que eles garantam que esteja estável. E o Kotlin plataforma, nessa parte de biblioteca de business, lógico, que eu acabo dando esse nome, ele é bem recomendado como está escrito aqui.
Porém, se você precisa compartilhar tanto telas quanto lógicas, e caso você esteja vendo esse vídeo e reparou que quase não teve nada de Google I.O., de Flutter no Google I.O., o Flutter não morreu e não vai morrer, não é porque teve pouca coisa ali no Google I.O., pode ser sinais, mas isso eu vou deixar para um outro vídeo. Contudo, a Google recomenda, se você tiver esse cenário de telas e de lógicas, utilizar o Flutter. E nele ele acaba fazendo um pouco ali, comentando um pouco dos benefícios do Flutter. Ele é utilizado o Dart, ele tem a parte do Instant Run, então alguns benefícios você pode utilizar no... O Flutter é muito forte nesse sentido, tá? Ele tá anos-luz, né? Se a gente for pensar assim, o Compose ele tem que correr atrás ali para poder atingir justamente a questão da otimização e produtividade que o Flutter traz em relação à criação de interfaces, né? Mas dá pra gente entender que são casos diferentes, o KMP e o Flutter. Desenvolvimento do Flutter. E no final, um detalhe bem legal que ele comenta, no finalzinho do artigo, que eles estão querendo oferecer opções e estão trabalhando muito nisso para oferecer opções para a gente escolher melhor. E é o que eu sempre tenho falado aqui no Codando TV, eu trabalho com as três formas de desenvolvimento Android, né, digamos assim, o nativo, o KMP e o Flutter, e eu sempre comento todos os fóruns que eu participo, e tem vídeo no Codando falando sobre isso também, que eu acabo dizendo. Isso são ferramentas que a gente utiliza de acordo com a nossa necessidade. Então é algo bacana que a Google está querendo dizer isso aqui pra gente. Vai de encontro que a gente estava falando justamente de desenvolver ferramentas para facilitar a vida do desenvolvedor, e é assim que o Google vai ganhar dinheiro, né? Então não é sobre você ter uma hegemonia de um framework, mas você ter boas ferramentas ali para os desenvolvedores. Recomendo super o canal Codando TV, tá, galera? E o que ele estava falando no vídeo do Compose multiplataforma é esse aqui, o Compose multiplataforma. Então, só para poder desmistificar um pouquinho, tem o Jetpack Compose, que é um framework desenvolvido pela Google, né, para desenvolvimento de interfaces de forma declarativa. Assim como a gente tem o SwiftUI do lado do iOS, a gente tem o Jetpack Compose do lado do Android, mas a gente também tem o Compose multiplataforma, que já não é do Google, é da JetBrains, que foi inspirado no Jetpack Compose, por isso que leva um nome, mas ele é multiplataforma, ou seja, ele permite com que você utilize ali a base do KMP para conseguir desenvolver uma interface e compartilhar entre iOS e Android. Assim como a gente pode ver no site aqui, já está em versão beta no iOS. E tem um artigo bem interessante que eu queria trazer aqui para vocês, que são alguns casos de uso que já estão utilizando o Compose. É interessante pensar como que essas tecnologias têm early adopters, né? Inclusive o projeto que eu trabalho hoje, né, utiliza Kotlin multiplataforma e eles trabalham com isso já tem algum tempo. E muitas pessoas também fizeram isso, né? Então vamos olhar aqui um pouquinho a respeito desse artigo, que eu achei bem legal porque tem alguns pontos que dá para exemplificar os casos de uso. Nesse caso aqui, esse é um aplicativo, né, esse Instabox, eles criaram um aplicativo interno ali na empresa utilizando o KMP. Olha só que interessante isso. Os desenvolvedores da empresa de logística sueca começaram a construir os seus aplicativos internos com SwiftUI, mas depois de ver a demonstração do Compose rodando em iOS, eles construíram um protótipo, mostraram para o CTO que gostou e continuou trabalhando nisso. Então, acho que é muito disso. Se a comunidade gosta, se faz sentido para a comunidade, isso tende a crescer. Eles falam aqui, é fantástico manter seu conhecimento em Kotlin e ainda poder fazer esse ótimo aplicativo. Eu sinto que é um multiplataforma bem feito, né? Então, a sensação de desenvolvimento, ela é importante. Lembra que a gente falou da linguagem Rust, né? Por que é uma linguagem que estava ganhando tanta hype, assim? É porque a comunidade gosta de trabalhar com a tecnologia, né? Aqui embaixo a gente tem outros casos de uso que não são aplicativos internos, são aplicativos ali que estão abertos ao público. E olha só que interessante esse relato aqui. Começamos a trabalhar com KMP em 2021, tínhamos apenas 10 dias para construir um aplicativo Android e iOS, pensamos no Flutter, mas pensávamos em recursos de câmera, leitura de QR Code, então o Kotlin multiplataforma fazia mais sentido. Lembra daquela stack que eu falei? O Kotlin multiplataforma para regra de negócio, as interfaces nativas, né, que é a stack comum do KMP. Optamos por uma UI nativa, mas KMP para compartilhar a regra de negócio e conseguimos construir o aplicativo em apenas 7 dias. Olha que legal. Nosso produto principal era totalmente nativo naquela época, mas renovamos em novembro de 2022, compartilhando a lógica com KMP e UI no Jetpack Compose. Então, galera, eles começaram com o KMP, depois eles viram, olha, tem o Compose ali, multiplataforma também. Por que a gente não começa a utilizar isso? Então isso acaba sendo um movimento natural, que eu vejo que é por isso que tem um potencial de crescimento muito grande. Quem já utilizar o KMP aí, tem a possibilidade de começar a utilizar o Compose multiplataforma para a construção dessas interfaces. Mas lembrando que, é claro, essa tecnologia ainda está em beta. Então a gente precisa esperar ainda um amadurecimento, uma evolução, entender qual que vai ser a aderência de mercado. É muito precipitado você falar qualquer coisa, mas nesse contexto que a gente analisou aqui, faz total sentido o Google manter essas iniciativas para trazer as melhores ferramentas para os desenvolvedores. Agora eu quero saber a sua opinião. O que você achou desse anúncio? Não deixe de comentar. E se você também tem interesse em Kotlin multiplataforma, não deixe de comentar que eu posso trazer mais conteúdos aqui para vocês em relação a esse assunto. Agora, assim como é de costume, eu vou responder um comentário que deixaram em outro vídeo aqui do canal. O comentário é do Jonas Daniel Santos. Engenharia de software ou análise de desenvolvimento de sistemas para a gringa? Poxa, Jonas,
Normalmente na gringa eles vão pedir ou uma formação bacharelado ou experiência. Então, se você tem experiência compatível, vamos supor, você tem lá 5, 6 anos de experiência, isso compensa a formação acadêmica. Mas se você não tem experiência, eles vão pedir uma formação acadêmica e normalmente bacharelado. Então, engenharia de software faz muito sentido, até porque, sinceramente, de todos os cursos que a gente tem na área de tecnologia, eu acho que esse é o curso mais interessante para quem quer trabalhar como programador, né? Porque ele tem uma base muito sólida de engenharia e ele é focado em desenvolvimento de software, né? Ele não vai muito para a área acadêmica nesse sentido. Então, com certeza, eu optaria por engenharia de software. Muito obrigado pelo seu comentário. Agora, antes de eu me despedir, vou indicar outros 2 conteúdos para vocês maratonarem os conteúdos do Atectaflix. Um desses conteúdos vai ser justamente um vídeo que eu gravei esse ano sobre desenvolvimento mobile, como começar a sua carreira em desenvolvimento mobile. Falo sobre todas as tecnologias ali que você deve considerar na sua jornada. O outro vídeo vai ser uma indicação do YouTube e agora eu vou olhar as notícias aqui da internet e a gente se vê no próximo vídeo. Já se inscreve aí para não perder.